Aleluia, Jesus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé em nome de Jesus, amém? Nós vamos ler os versículos, depois nós vamos orar, e depois você pode se assentar e ficar à vontade, porque você está na casa do Pai, amém? Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo de número 15. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do verso de número 15. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes a porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos aleluias, que te der o Senhor teu Deus, o teu olho não possuirá e não servirá os seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disserem no teu coração: estas nações serão mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, nem deixe de te lembrar do que o Senhor teu Deus faz e farão a todos os egípcios. Glória a Deus. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e do braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Só mais o verso 22. E o Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não multipliquem contra ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, te agradecemos nesta noite pela tua presença, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Pai. Agora queremos entender a tua palavra, para que a tua palavra frutifique nas nossas vidas, Senhor, para que saiamos daqui mais alegres, mais bem dispostos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida do seu povo, e assim nós cremos na tua proteção, ó Pai. Por isso, Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, pode assentar. Glória a Deus. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui no livro de Deuteronômio relata sobre o cuidado que Deus tinha, que Deus teve e que Deus sempre terá com o seu povo. Nós acabamos de iniciar um novo ano, há poucos dias,
E nós sabemos que existe muitos pontos de interrogações na nossa mente. Quando nós olhamos a maneira que o mundo está hoje, quando nós olhamos para enfermidades, quando nós olhamos para guerras, quando nós olhamos para catástrofe, não sei falar a palavra, catástrofes, né? Que acontece no mundo, nós começamos a olhar para todas as coisas e nasce na nossa mente um ponto de interrogação. O que será o amanhã? Como será o amanhã? Se nós vemos alguma coisa na internet, pegamos um vídeo, alguma coisa, para um áudio para ouvir, vemos previsões, vemos pessoas falando de coisas que porventura acontecerão no futuro ou podem acontecer, e permanece a interrogação na nossa mente: o que será o amanhã? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus grande e tremendo, Ele é forte, Ele é poderoso, e Ele age nas nossas vidas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, porque Ele é Deus. Aleluia. No texto que nós acabamos de ler, aqui no versículo 15, veja o que Deus faz com o seu povo: e o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes a porá sobre todos os que o aborrecem. Deus aqui, neste momento, Deus quis que o seu povo fosse sarado. Deus quis que o seu povo não fosse contaminado com as doenças que naquela época atingiam os egípcios. Mas naquela época Deus quis que fosse assim. Nós não estamos naquela época, nós estamos em outra época. E nos dias de hoje, se algo está acontecendo que nasce no nosso cérebro um ponto de interrogação, nós temos que entender uma coisa: Deus quer que seja assim. Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Quem somos nós para achar ou para deixar de achar o que Deus deve ou o que Deus não deve fazer? Nós temos que nos colocar diante de Deus numa posição de humildade, sempre pedindo a Ele misericórdia. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia do seu povo, e crendo que Ele vai estar agindo ao nosso favor. No versículo 17 diz assim: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderão lançar fora de ti? Sabe o que esse versículo está dizendo? Que nós começamos a ficar perturbados quando nós perdemos a batalha no nosso próprio coração. Quando nós olhamos as coisas e o nosso coração se entristece, e nós falamos: ah, não tem jeito mesmo, chegou o fim, não sei o que será o amanhã. E muitas vezes nós vemos as pessoas a ficarem desmotivadas, as pessoas ficarem preocupadas, as pessoas ficarem desanimadas. Será que não é fácil, não é mais fácil nós crermos em Deus e viver dia após dia? Será que não é mais fácil nós descansarmos no Senhor? Eita, está acontecendo isso ou aquilo, mas Deus foi quem me chamou, Ele foi quem me tirou do mundo das trevas, Ele é que me trouxe para a maravilhosa luz, Ele é que vai me dar uma vida eterna. Então eu preciso
eu tenho que descansar nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque se assim, tem um outro versículo na palavra de Deus que diz que se nós se encontrarmos frouxos, né, no dia da guerra, no dia da batalha, a derrota será grande. Não é isso? Então nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar que Deus está no controle das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18: delas não tenha temor, nem deixe de te lembrar do que o Senhor Deus fez a Faraó e os egípcios. Deus estava falando para o povo: olha, vocês estão desanimados, então tenha lembrança, volte atrás, lembra lá das maravilhas, dos milagres, dos prodígios que Deus estava fazendo para libertar o povo, para tirar o povo do Egito, para que através das lembranças a sua fé seja avivada, a sua fé seja aumentada. Nós cantamos um corinho muito bonito aqui hoje, Santo Espírito, não é? Como que é? Espírito de Deus, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Aí o Rafael olhou para mim assim, deu risada, falou assim: é do seu tempo, né? Quer dizer que os corinhos antigos. Mas se nós formos olhar para a nossa vida do passado, tempo que passou, quantos de nós não tem aqui nenhuma bênção para contar? Quantos de nós não tem aqui nenhum milagre para contar? Se eu começar a contar para você milagre que Deus fez na minha vida, eu acho que 1 hora seria pouco, se eu for lembrar de todos. É que também eu já não lembro mais de muita coisa, né? Hoje em dia já é difícil lembrar. Mas o que eu lembro, o que eu ainda lembro, de grandes livramentos, de grandes coisas que Deus já fez pela minha vida. Aí quando eu começo a voltar ao passado, quando eu começo a lembrar, e eu penso: poxa, mas se Deus estava comigo ontem, se Ele me livrou ontem, se Ele me deu paz ontem, se Ele me deu vida ontem, por que Ele não vai fazer isso por mim hoje? Porque Ele é Deus, aleluia. Todo poder está em Deus, todo poder está em o nome do Senhor. E quando nós levamos a vida para este ângulo, para este patamar, então nós vivemos uma vida mais em paz, uma vida mais em descanso, porque o mundo pode estar desmoronando, mas nós sabemos que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 21, não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está aonde? Porque o Senhor teu Deus está aonde? Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Isso é muito importante, irmãos. Nós cremos que Deus está no meio de nós. Deus está em nós. E nós estamos andando pelas ruas da cidade e que temos um Deus poderoso que está conosco. E nós entramos num lugar e saímos, e nós portamos a presença desse Deus maravilhoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu vim para cá, aqui para a Europa, existia muitas incertezas, porque eu não saberia o que seria o amanhã. Mas existia uma certeza de que Deus estava comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Cada passo que eu dava, cada lugar que eu chegava, Deus estava comigo. Eu tinha certeza disso. Eu fiquei ali na Espanha da migração por muitas horas. Eu até pensei que ia ser deportado, mas eu estava ali à espera, e a presença de Deus comigo, e eu sentia a presença de Deus, e falava: Deus está comigo. E quando chegou das pessoas que estavam comigo, eu fui o último. O policial chegou, me entregou os documentos, os passaportes, e falou: pode entrar. Falei: aleluia,
Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos deixar essa certeza fluir na nossa vida, no nosso interior, a presença de Deus dentro de nós. Louvado seja Deus, para que nós tenhamos dias melhores na presença do Senhor. E no versículo de número 22 diz assim: e o Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco, de diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deus estava dizendo que Ele é um Deus poderoso, que se Ele quisesse destruir ali os inimigos do povo de Deus de pronto, Ele destruiria, porque Ele tem poder para isso. Mas Deus diz aqui: eu vou fazer de pouco a pouco. Aquilo que nós queremos que Deus faça do dia para a noite, muitas vezes Deus olha para nós e fala: não é do dia pela noite não, vai ser de pouco a pouco. Vai ser um pouquinho hoje, vai ser um pouquinho amanhã, depois da manhã mais um pouco, mas a obra vai ser completa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que Deus está no controle das nossas vidas, aleluia. Ele sabe o que é melhor para nós. Então a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite: por que não descansar mais no Senhor? Por que não viver mesmo em dias que parecem ser ruins? Por que não viver dias mais alegres? Por que não viver dias mais bem dispostos, como diz os nossos irmãos portugueses, né? Bem dispostos. Por que não viver dias mais bem dispostos? Se nós temos um Deus que a palavra diz que Ele habita no meio de nós. Aleluia. E quando você chega perto de alguém triste, alguém angustiado, você contagia com a presença do Espírito Santo. E no momento que carece uma palavra, você tem uma palavra, porque você está cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da presença de Deus, você tem sempre uma palavra de ânimo para um amigo, para um parente, para um irmão, porque a presença de Deus está ali exalando o seu poder sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Então que nós venhamos descansar mais no Senhor. Descansar não é nós chegar em casa e deitarmos na nossa cama e falar: hoje eu não vou no culto não. O presbítero lá falou que é para descansar. Não é bem isso. Descansar no Senhor é confiar que tudo está acontecendo, tudo vai acontecer, mas Ele vai continuar fazendo de pouco a pouco, porque Ele tem poder, mas Ele faz do jeito que Ele quer, não é do nosso jeito. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, assentado mesmo como você está. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti nesta noite e Te agradecemos por esta palavra. Deus, eu não sei o que se passa no coração do seu filho, da sua filha, não sei quais lutas, quais temores, quais dificuldades que os seus filhos têm enfrentado nos dias que vivemos, mas eu sei que o Senhor é o nosso Deus, eu sei que o Senhor é o nosso refúgio, eu sei que o Senhor é a nossa fortaleza, eu sei que o Senhor é o nosso socorro bem presente, e por isso, Deus, nós queremos ter paz em Ti, e nós queremos descansar em Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, se alguém enfermo, Senhor, o Senhor tem poder para curar. Se alguém enfermo, o Senhor tem poder para libertar, Senhor. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. E glória ao Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.